Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal IA Clube. Hoje vamos falar sobre essa personalidade que está aqui à sua esquerda, o Warren McCulloch, que foi considerado aí um dos pais das redes neurais. Você que tem interesse em redes neurais, saiba que a rede neural, como eu sempre digo, ela é muito antiga, ela é datada aí de 1943, tá? Onde o primeiro modelo matemático foi criado por essa figura aqui, que é um neurocientista. Ele recebe várias especializações, ele também foi filósofo, terapeuta, psicólogo, físico, matemático e várias outras funções ele exerceu em sua vida. Então podemos dizer que é uma pena que hoje ninguém fala muito sobre ele, a não ser que você vai estudar sobre redes neurais. Aí então você fica sabendo quem foi o pai aí das redes neurais. Só para contextualizar, meus caros, nós temos aqui essa figura que ela representa a cronologia aí desde as primeiras redes neurais, com o McCulloch e o Walter Pitts, que foi o coautor desse modelo. E aqui ao lado vocês podem ver um modelo bem simples, tá? Ele estudava, o McCulloch, ele estudava o cérebro a fundo como ninguém, ele investigava o próprio cérebro, né? Mais adiante aqui eu vou colocar um vídeo que eu achei na internet, tá? Eu vou ensinar vocês a encontrar esse vídeo também, que ele é entrevistado por uma rede canadense de televisão e ele fala muitas coisas curiosas, algumas peculiaridades sobre ele e também sobre as redes neurais. Então, as redes neurais, o primeiro modelo está aqui, ó. Ele acreditava que o neurônio pudesse ser replicado no modelo matemático, que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Pesos ajustáveis, mas também não era. Esse neurônio não podia aprender, porque ele não tinha retropropagação, né? Que permite o neurônio aprender com os pesos dele mesmo, né? E é o que você pode ver conforme as redes neurais foi evoluindo, você foi as redes neurais foi avançando em quantidade de camadas de neurônio, né? Só para lembrar, deep learning ou aprendizado profundo é quando você tem muitas e muitas camadas de neurônio. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês quais que são as hierarquias de neurônios que existem hoje, que são essas daqui, ó. Começou aqui há muito tempo atrás com o Perceptron, tá? O Perceptron ele já era, se eu não me engano, capaz de aprender, e ele é da década de 50. Então esses modelos matemáticos que eu mostrei aqui para vocês, principalmente o de McCulloch e Walter Pitts, né, é mais antigo ainda, de 1943. Então era uma época aí da guerra que eles tinham muito interesse em inteligência artificial e tentar categorizar e descrever o cérebro dos animais, né? Então eles observavam o cérebro dos animais, né? O McCulloch e o Walter Pitts, eles olhavam muito como funcionava o olho do sapo, né? E como o olho do sapo ele enviava sinais para o cérebro. E foi até então que naquela época eles já descobriram que não são enviadas imagens para o cérebro, né? Que é óbvio para a gente hoje, mas são enviados sinais e o cérebro já é preparado para ver aqueles sinais. Então é uma curiosidade, né? O olho, mesmo o olho humano, ele não fica processando tudo que vê, né? Ele fica focado em alguns pontos das imagens que são recebidas no olho, né? Senão haja processamento cerebral para processar tudo que passa pelo olho, né? Ou que chega no olho, né? Que passa é bem filtrado. Então aqui nós temos outros cientistas, todos envolvidos no desenvolvimento do neurônio artificial, passando aí pelas décadas de 50, 60, 80, chegando até 2010. 2010 não é o final de tudo, né? Pode-se dizer que de 2010 para cá, nós tivemos aí avanços como se fosse 50 anos, né? Então, a cada 10 anos o progresso humano sempre evolui umas 5, 10 vezes mais do que anteriormente. Então, para vocês entenderem, como eu já mostrei, essa daqui são as redes neurais. Olha só o que nós temos hoje. A rede neural da máquina de Turing, a Extreme Learning Machine, que é o aprendizado de máquina extremo. Tá? Então, cada rede neural dessa tem um propósito, uma aplicação diferente, resultados diferentes.
A covulacional, ela é muito usada para criar imagens. E nós temos algumas redes neurais aqui que são usadas para linguagem natural. Vou deixar aqui na descrição para você baixar essa imagem, que ela é perfeita para você que quer estudar redes neurais. Vamos abrir mais algumas imagens aqui e vamos explicar um pouco mais sobre McCulloch, né? Esse daqui é o coautor, né, dos trabalhos de Walter Pitts. Outros trabalhos é dele, né, do Walter Pitts, em coautoria, né, com McCulloch também. Esse daqui é um dos livros, né, escritos em 2016, interessante para quem quer saber sobre a vida desse personagem, tá? E vamos a algumas outras figuras aqui, tá? Ele alega, eu até baixei aqui para você entender, o McCulloch, ele alega que aos 16 anos ele conseguiu teorizar o primeiro átomo tetraédrico, que é esse daqui, que tem 4 ligações com carbono ao centro. E nós temos vários outros tipos aqui, né? O que o McCulloch conseguiu teorizar foi o tetraédrico aqui, né? Tá certo? Muito bem, vamos ver se eu acho o vídeo com a entrevista desse personagem aqui no YouTube, tá? Aproveitando o merchanzinho aí do canal, tudo sobre inteligência artificial você encontra aqui, tá? Um dos últimos vídeos que eu criei aí é a China que conseguiu criar conseguiu alcançar a qualidade dos 5 nanômetros. Não há certezas, mas ela está anunciando produtos que têm chips com 5 nanômetros de tamanho. Você vai aprender tudo sobre isso nesse vídeo. Falo também sobre a inteligência artificial aí no problema dos 3 corpos, que é do filme, da série, né, famosa que saiu. Tem os livros também. Tem interesse de comprar esses livros para ler. E uma música aqui que eu pedi pro Suno.ai criar, que ficou perfeito. Músicas em inglês, Suno.ai é muito melhor do que criar músicas em brasileiro, se bem que cria músicas em brasileiro aí bastante, muito bem também. Tá aqui no canal, músicas do Suno.ai, ok? Então vamos procurar aqui o vídeo do McCulloch. Foi entrevistado aí por uma rede canadense. É bom digitar o nome dele também, né? Senão vai aparecer esse padre aqui, que eu já vi que é um padre. O de baixo aqui, né? Tá aí, ó. 1969. Ele é entrevistado por uma rede canadense. Muito dessas películas aí se perderam. Felizmente sobreviveu essa entrevista na íntegra no canal Six Day Itis, se eu não me engano, o nome do canal. Vamos avançar um pouco aqui. Ele vai fazendo perguntas. Vamos botar uma legenda aqui para vocês acompanhar. Muito bem. Ele já se direciona ao McCulloch aqui, falando que ele é neurofisiologista, professor, poeta, matemático, especialista em cada uma dessas áreas, né? Então você pensa, por que que o McCulloch não é muito bem falado hoje em dia, né? Nós temos o Albert Einstein, nós temos o Nikola Tesla também, que são todos grandes cientistas que são falados hoje em dia. E pelo que eu vi da biografia desse personagem aqui, olha só que cara de louco. E segundo ele nem dormia, né? Dormia muito pouco, ia dormir 4 horas da manhã. Teve 17 crianças adotadas, ele fala isso nesse vídeo. E nenhuma dessas crianças, todas elas, né, dificilmente dormiam depois das 4 da manhã. Então ele falava que o cérebro dele já era diferenciado. É questionado qual que seria o QI dele nesse vídeo. Ele fala que tem um QI tinha, né, um QI de 140. Então, numa pesquisa rápida aqui, eu descobri que o QI médio das pessoas é 100 pontos, tá? E naquela época era um pouquinho menos, talvez uns 92, 95, então ele era bem acima da média, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim ele não se achava inteligente, né?
Se esses dados baterem, ele realmente foi um grande cientista, não só pelo QI que ele informa, mas pelos trabalhos que ele já executou. Trabalhou no MIT, tá, nos Estados Unidos, ajudando a desenvolver o início da computação. Quando ele criou, tá, deixa eu aumentar o vídeo aqui, quando ele criou o primeiro livro, em 1943, sobre os modelos de redes neurais, não existia nem computador eletrônico ainda. Então, para você entender que esse homem estava muito à frente do seu tempo para a época, foi considerado um homem meio vintage para a época, porque ele usava um sobretudo, né? Inclusive ele está vestindo esse sobretudo aqui. E também ele gostava de usar botas seladas com prego, então já era uma coisa bem retrô para a época. E ele é questionado, né, o porquê, o que ele acha de cientistas serem de participar da política, né, de serem governantes. Ele fala que seria uma péssima ideia porque cientistas controlam e descrevem as coisas inanimadas. Políticos, olha só o peso do que ele fala, né? Políticos controlam pessoas e ele não consegue nem controlar direito a equipe que ele tinha, né? Um cara que viajou o mundo inteiro, agora uma curiosidade que vai chamar a atenção de vocês é que meses depois desse vídeo ele acabou falecendo. Então ele falece em 1969 aos 70 anos. Outras coisas curiosas que ele fala nesse vídeo é que o cérebro humano, como ele já era um bom conhecedor, eu quero até citar o Nikola Tesla aqui. Nikola Tesla não, eu quero citar o Miguel Nicoleles, né, que é o famoso neurocientista hoje no mundo, e ele é brasileiro, tá? Então, com certeza, o Nicoleles deve ter se amparado nos ombros do McCulloch aqui. Tá, aí sobre o cérebro, ele fala que o cérebro humano ele vem perdendo neurônios, tá? A gente perde já metade, eu acho que isso é em estudos posteriores que se descobriu que durante o estágio fetal o feto ele perde metade dos neurônios. Para quê? Para poder amadurecer o cérebro, criar conexões neurais ali. Ele diz também, né, o entrevistador pergunta o quanto ele aos 70 anos já perdeu do cérebro dele, sabendo que os neurônios, em sua maioria, eles se perdem e nascem muito pouco. Ele dizia que já tinha perdido 10 a 20% do cérebro, né? E que isso aconteceu com todos os grandes cientistas, como Albert Einstein, Da Vinci também, ele citou isso. E que aos 16 anos começa a ficar evidente no cérebro humano alguns pontos de falha, né? Alguns buracos assim que não tem atividade cerebral. Então você se pergunta, mas e aí, né? Vai perdendo neurônio ao longo da vida, mas o cérebro vai aumentando junto com o corpo? Ele esclarece isso daí também, tá? O cérebro ele vai adquirindo sinapses, vai adquirindo conexões e a massa aumenta, mas o número de neurônios não. Então é por isso que você deve preservar os seus neurônios, meus caros. Essa é a parte que é perguntado sobre o cientista governar uma região, um país, né? Ele não concorda com isso. Foi um grande cientista, como eu disse. E outras curiosidades bom, ele morreu aí em 1970, como eu disse. Gostava de um cigarro, como vocês podem ver aí, o que hoje já é antiquado, né? Mas para a época era algo elegante. Ele deveria estar fumando um cachimbo, como todo grande cientista. Cachimbo já é algo mais retrô ainda, tá? Pois bem, sobre redes neurais, eu espero que vocês tenham entendido a evolução que teve, tá? Eu não entrei muito em detalhes aqui. Eu vou deixar também na descrição o trabalho dele, original, tá? Em PDF, sobre as redes neurais. Vou deixar essa figura também, como eu mostrei para vocês aí das redes neurais desde os princípios, né, como Perceptron, até as convolucionais que existem hoje. Pois muito bem, então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Warren McCulloch, ok?
Até mais.